Olá, eu sou Alessandra Fernandes, estou aqui para trabalhar com vocês o concurso PAEI, né? Professor adjunto do município do Rio de Janeiro. E nós temos aí o tópico Fundamentos e Concepções de Educação Infantil. Esse tópico não é um tópico muito simples, não é um tópico que a gente consiga trabalhar em uma única aula, né? Então, para mim, a melhor forma de nós iniciarmos esse tópico é trabalhando a parte de psicologia da educação. Posso colocar para vocês que 70% da prova relacionada a esse tópico tem a ver com psicologia da educação, ok? Então a gente vai começar trabalhando a questão da psicologia da educação, sobretudo a questão do desenvolvimento cognitivo. É importante a gente entender que dentro da psicologia da educação a gente tem várias frentes, né? A gente vai ter autores que vai trabalhar a questão do comportamento, a gente vai ter autores que vai trabalhar a questão do desenvolvimento psicossocial, do desenvolvimento psicossexual, enfim. Mas, em sua maioria, os conteúdos da educação vinculados à psicologia da educação acabam explorando mesmo autores ligados ao desenvolvimento cognitivo, né? E aí eu coloco para vocês aqui no nosso slide exatamente isso que eu estou colocando, né? A boa parte da literatura apresenta relevância referente aos aspectos cognitivos do aluno. Por quê? Porque isso implica diretamente na prática em sala de aula. A psicologia da educação ela vem para contribuir exatamente para as questões de ensino-aprendizagem, né? Ela traz para a gente questões que vão influenciar a prática em sala de aula e, consequentemente, vão trazer aí o êxito ou vão trazer análises para que a gente possa compreender o insucesso do aluno dentro do processo de ensino-aprendizagem, ok? Para entender um pouco como a gente chega nessa questão da psicologia da educação, é importante a gente perceber que nem sempre foi pensada essa questão da do desenvolvimento da aprendizagem sobre um foco pedagógico e psicológico. Antes de se pensar, antes de se explorar teorias com relação a esse tema, havia um senso comum muito vinculado à prática tradicional de ensino. Que senso comum era esse? A gente tem aqui o pensamento inatista, que dizia que a questão da inteligência, a questão da aprendizagem, desenvolvimento da aprendizagem do aluno, ele era vinculado às condições inatas dele, ou seja, ou você nasce com condições para aprender, ou você não nasce. É aquele clássico ditado, pau que nasce torto, morre torto. Ou você tem condições já pré-estabelecidas geneticamente, ou você não tem, né? Com o passar do tempo, e principalmente com a revolução científica, todas as áreas, né, todas as disciplinas passam a ter aí um enfoque específico. A revolução científica ela vai buscar essa delimitação de áreas para você poder compreender melhor como se dá um determinado conhecimento, como se dá uma determinada área. E aí, com a psicologia da educação, a gente pode dizer que foi a primeira fundamentação em torno do ensino-aprendizagem, que seria a fundamentação behaviorista. Essa, sim, é a primeira teoria que a gente pode estar pensando aí dentro da questão do ensino-aprendizagem. O behaviorismo, ele traz para a gente a compreensão de que a aprendizagem, ela ocorre da reação do indivíduo com o estímulo externo, ou seja, é uma relação meramente mecânica de estímulo-resposta, como se o organismo pudesse atender mecanicamente a qualquer estímulo e reproduzir esse estímulo. Como é que as práticas educacionais se voltam para isso, né, dentro da teoria behaviorista? Normalmente os próprios exercícios de fixação, né, as questões relacionadas à repetição, elas são muito fomentadas aí dentro dessa prática behaviorista. A matemática se utiliza muito disso, por exemplo, né? Enfim. E aí você vai ter algumas questões, alguns autores que posteriormente vão criticar essa forma de organização, esse entendimento sobre a aprendizagem, dizendo que essa definição de que o organismo é passivo e que reage ao meio externo de forma reprodutora, seria um tanto quanto limitada, basicamente porque o organismo ele não é passivo dentro desse processo. E aí a gente começa, então, com as concepções
interacionistas. Né? Dentro do entendimento da concepção interacionista, a gente vai ter como grande representante Piaget, que vai dizer o seguinte, olha, nem tanto ao mar, nem tanta terra, né? Nem o indivíduo nasce com condições pré-estabelecidas geneticamente para aprender e nem muito menos o meio é capaz de condicioná-lo sozinho ao aprender. O organismo ele é ativo dentro desse processo. O organismo ele reage sim, mas ele reage interagindo, ele não reage apenas reproduzindo. Bom, e aí, para que vocês possam ver, eu vou dar um espacinho que de repente fica difícil para acompanhar. Mas se vocês tiverem dificuldade, depois vocês acessem em PDF esse arquivo, ok? Mas voltando à questão do interacionismo, Piaget vai colocar o seguinte, o interacionismo entende que existe uma relação mútua entre organismo e meio externo que de forma gradativa vai compondo a construção do conhecimento, né? E com isso, ele vai contrapor essas duas teorias anteriores, o pensamento de senso comum sobre o natismo e a teoria do behaviorismo, apresentando aí uma nova lógica, uma lógica que entenda esse organismo como ativo, um organismo que vai compor aí um pensamento ativo, que vai compor hipóteses de conhecimento, hipóteses relacionadas a determinada fase de conhecimento a qual ele esteja, a gente vai ver isso mais à frente, mas enfim, o importante aqui é compreender que há uma interação das duas partes, nenhuma parte prevalece e nem a outra sozinho, tem que haver uma sozinha, tem que haver uma junção, certo? Bom, e aí o próximo autor sócio-interacionista, né, seria Vygotsky, dentro da questão do sócio-interacionismo. Um pouquinho divergente de Piaget, ele vai entender também o organismo como ativo dentro desse processo, entretanto, a cultura, né, a realidade social e cultural será a base de internalização desses conhecimentos e que vai definir aí o desenvolvimento da aprendizagem, ok? Conforme a gente for trabalhando aí os dois autores, vocês vão perceber as diferenças, mas já alerto a vocês que, diferente do que muitos autores colocam aí, de que muitas aulas que vocês tenham, vocês possam ter aprendido, eles possuem muito mais questões similares do que divergências. Obviamente que tem divergências teóricas que a gente vai discutir aqui também. Bom, começando por Piaget, Piaget vai estabelecer, então, a teoria da epistemologia genética. E eu coloco um esquema aqui para vocês poderem compreender o sentido etimológico da palavra. Episteme, conhecimento. Logia, estudo. Logo, estudo do conhecimento. Piaget era um biólogo e que, sobretudo, cientista, tinha muita curiosidade para entender como é que se dava essa questão da construção do conhecimento. Ou seja, quando o indivíduo, entre aspas, começa a desenvolver esse conhecimento e quando ele, entre aspas, termina, porque não tem uma finalização, né, para a construção do conhecimento. Mas ele vai estabelecer parâmetros aí, onde ele vai colocar um inicial e um ápice de desenvolvimento dessa aprendizagem, ou seja, o indivíduo chega a uma condição máxima, segundo ele. Dentro das suas análises, Piaget vai chegar à conclusão de que o conhecimento se dá conforme a interação do indivíduo com o meio, de forma gradativa, tendo etapas de desenvolvimento com características próprias que servem de pré-requisito para a etapa seguinte. É muito importante a gente compreender essa questão das etapas, porque essa questão das etapas, elas não servem apenas para dizer, olha, eu preciso passar por isso para chegar àquilo. Não. Piaget, como um bom interacionista, compreendia que essa relação da aprendizagem apresentava uma ação do indivíduo, né, no sentido de tentar compreender o que estava à volta dele. Agora, essas ações, elas precisavam estar vinculadas às características próprias dessa criança, né? Você não pode querer cobrar da criança um grau de abstração quando ela só consegue compreender as questões visualizando. Até porque, se você está entendendo, se você está compreendendo que a aprendizagem se dá por constituição de hipóteses, se o indivíduo ele é ativo a ponto de interferir ativamente nessa interação, junto com o meio social, ele vai precisar de parâmetros para conseguir desenvolver isso. Ou seja, ele vai ter que estar linkado ali
com a característica dele. Senão, não vai ser uma construção de conhecimento, e sim uma mera memorização. Então, é importante a gente entender que essas etapas, elas vão possuir características vinculadas à idade do aluno, sim, mas, sobretudo, para que a gente possa atuar de forma significativa para esse aluno, certo? E aí, chegando à questão das etapas, ele vai estabelecer as etapas de desenvolvimento como período sensório-motor de 0 a 2 anos de idade. A criança, quando nasce, ela está imersa ali a um meio social ao qual ela vai ser motivada pelos estímulos externos. Dentro da questão da constituição de hipótese, o pensamento dela não está formado. E, obviamente, a única forma que ela tem de reagir a esse meio ambiente é através do quê? Das questões sensoriais, né? As necessidades fisiológicas também vão dar para essa criança, vão dar para esse organismo condições de sinalizar esse meio externo o que elas necessitam de fato, né? Quando a criança sente fome, a própria mãe, para Piaget, é uma grande representação de inteligência, porque a criança está lá, né, todo o dia com várias visitas e quando chega à noite só tem a mãe para dar aquele colo. Obviamente a mãe cansada não vai poder ficar com essa criança no colo o tempo todo, e o que ela vai fazer? Ela vai chorar. Então, essa questão sensorial é o que é possível para aquele organismo, naquele momento, iniciar esse mecanismo de interação, certo? Passado-se o período sensório-motor, de 0 a 2 anos, a gente tem o período pré-operatório. O período pré-operatório ele é muito importante porque ele é caracterizado por 2 conceitos, segundo Piaget, né? Um é o aparecimento da linguagem, o que vai fazer com que essa constituição do conhecimento acelere. Né? Por quê? Porque com o aparecimento da linguagem a comunicação melhora. É mais fácil para que o indivíduo possa externar aquilo que realmente ele quer. E o outro é o egocentrismo. Veja bem, o egocentrismo não tem nada a ver com egoísmo, não, gente. O egocentrismo tem a ver com relação com o eu. Né? É a base de referência que eu tenho para compreender esse mundo. Uma criança de 2, 3 anos, 4 anos de idade, ela não tem um convívio muito externo, muito grande com outras pessoas. Obviamente, as explicações que ela vai dar para o mundo são explicações de questões que acontecem com ela. Por exemplo, se ela brinca com uma boneca, normalmente o que uma criança faz quando brinca com uma boneca? Bota para dormir. Né? Ou então a boneca está chorando, por quê? Porque ela dorme, porque ela chora. Né? Você pergunta para a criança por que o sol nasce? Porque ela nasceu. Então, todas as questões estarão muito vinculadas a ela. Né? Não só ao que ela vive, como o que é a representação para ela. Pai, mãe, eu costumo dar muito esse exemplo. A minha filha, quando tinha cerca de 3 anos de idade, ela teve muita dificuldade para poder compreender por que o avô dela era meu pai. Porque para ela, pai era o pai dela e avô era o avô. Então o avô tinha que ser avô para mim também. Né? Então para ela poder compreender e desvincular essa questão do eu, era muito complicado, basicamente pela característica egocêntrica e a condição que ela tinha de analisar esse meio social ao qual ela estava inserida, ou seja, ela só tinha como referência ela mesma. Então, 2 questões que a gente vê no período pré-operatório ou simbólico, aparecimento da linguagem e egocentrismo, certo? Bom, e aí a gente vai para o período operatório. O período operatório vai estar dividido aqui em 2 etapas. Operatório concreto, onde a criança precisa visualizar, né? Ela precisa ter a experiência, o contato, para de fato raciocinar, senão ela só vai memorizar. Não adianta eu querer colocar que Mariazinha tem o cabelo mais claro que Joaninha e que tem o cabelo mais claro que Terezinha e perguntar para essa criança quem tem o cabelo mais escuro. Obviamente ela precisaria visualizar esses cabelos para poder identificar. Né? A própria relação de massa para a criança, ela vai ter uma dificuldade. Se você vai perguntar para ela o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo, ela vai dizer que é 1 quilo de chumbo, porque visualmente para ela o chumbo é mais pesado. Né? Independente de ser 1 quilo, porque ela não tem essa condição de perceber que 1 quilo é 1 quilo independente do objeto que estiver ali, ok? Então o concreto precisa realmente concretizar para que ela possa compreender.
E o operatório formal é quando o indivíduo chega na condição de abstração, né? Ele já consegue raciocinar, ele já consegue vincular aí algumas questões, organizar o seu pensamento sem necessariamente precisar concretizar, certo? Bom, o outro conceito que Piaget vai desenvolver é exatamente a ideia de equilibração majorante. Piaget vai colocar o seguinte, dentro dessa análise que ele faz, dessa conclusão que ele chega em torno da epistemologia genética, que o indivíduo desenvolve o conhecimento de forma gradativa e nesse processo de interação, ele vai dizer que o indivíduo está em constante busca de equilibração, né? Ou seja, você precisa compreender o que está à sua volta para se sentir em equilíbrio. É o famoso... tá viajando, né? Eu tô viajando na maionese. Quer dizer, enquanto você está viajando na maionese, você não está equilibrado. Em contato com o novo conhecimento, todos vocês estão desequilibrados nesse momento, né? E aí ele vai colocar o seguinte, que o indivíduo tem a necessidade de aprender para poder se manter em equilíbrio, né? E aí ele estabelece esse esquema. Equilíbrio, desequilíbrio e reequilibração, ou seja, constantemente o nosso cérebro, constantemente nós, enquanto indivíduos ativos, organismos ativos dentro desse meio ambiente, vamos estar buscando essa equilibração, ok? Bom, e aí, entendendo esse processo de equilibração, ele também vai se utilizar de mais dois conceitos. Que conceitos são esses? Assimilação e acomodação. A assimilação é quando o indivíduo utiliza a estrutura prévia de conhecimento dele para aprender um novo conhecimento. O que significa isso, Alessandra? Ora, nós sabemos muito bem o que é um celular. Quando a gente olha para um celular, a gente identifica o que é um celular, certo? Agora a gente sabe que existe uma série de modelos, J5, esse mais moderno, o iPhone, né? Então, quando você pega um modelo distinto do outro, você vai ter algumas necessidades de análise ali para você assimilar que eles são diferentes em alguns aspectos. Mas a característica geral de um celular nós conhecemos, né? Então, essa condição prévia a gente consegue compreender, né? E aí, a partir dessa prévia, a gente assimila um novo conhecimento, certo? Agora, já a acomodação é quando o indivíduo precisa modificar sua estrutura de conhecimento prévio para aprender, pois aquele novo conhecimento não é articulado à referência social ao qual este se encontra inserido. Ora, eu sou brasileira, eu falo português. Se eu for entrar num cursinho de inglês para aprender a língua inglesa, eu vou precisar modificar a minha estrutura prévia se eu não tiver nenhuma relação com essa língua, né? Então, ou seja, eu não tenho uma prévia para eu fazer uma ponte, eu não tenho uma prévia para eu poder fazer uma ligação significativa. Logo, eu vou precisar modificar toda a minha estrutura para acomodar aquele conhecimento, porque eu não tenho um conhecimento prévio que eu possa linkar a esse novo conhecimento. Isso é a acomodação, ok? Então tá, fica ligado que daqui a pouco eu volto com o nosso segundo slide, porque como eu coloquei lá no início, esse tópico é um tópico muito extenso, né? E aí, o próximo slide a gente vai continuar aí falando do outro autor interacionista, ou melhor, sócio interacionista Vygotsky, certo? Até daqui a pouco.